Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Consultor Matemático. Hoje mostrarei para vocês algumas dicas imperdíveis para quem vai fazer a prova do Enem. São dicas incríveis que já vêm sendo recorrentes em provas do Enem. Fórmulas, conteúdos bastante utilizados. E neste vídeo eu vou mostrar a vocês uma revisão básica do que cada um significa, de como utilizar cada um. Lógico que no Enem elas vão aparecer, só que de forma mais contextualizada, com aqueles longos textos, mas o raciocínio é o mesmo. E para não perder o costume, se inscreve no canal, deixa o like para mais vídeos como esse. Então, vamos lá. Uma das dicas que eu vou mostrar para vocês é da média ponderada. O que é a média ponderada? A média ponderada ela é utilizada quando cada valor possui um peso diferente. Assim, alguns valores eles têm mais importância que outros. Como nessas notas, nesse exemplo, temos as notas de um aluno, cada uma nota com um peso diferente. Ou seja, na média ponderada, iremos multiplicar cada nota pelo peso e dividir pela soma dos pesos. Vamos ver como fazer esse tipo de questão? No Enem ela vai aparecer mais contextualizada, mas o raciocínio é praticamente o mesmo. Basta interpretar. Então vamos lá? Média ponderada. Vou colocar na cor azul as notas e o peso irei colocar em outras cores, para vocês perceberem como ela é diferente da média simples, ok? Média ponderada vai ser a nota 6 vezes o peso, que é 2. Vamos colocar o peso em outra cor. O peso, ele é 2. Mais, agora vamos fazer a soma da outra nota. Mais nota 8, novamente, vezes o peso, que vai ser o 3. Mais a última nota, que é o 10, vezes o peso, que é o 5. Entenderam até aqui? Aí agora a gente não vai fazer a divisão pela soma dos números de notas, 6, 8 e 10, ou pela quantidade de termos antes do sinal de mais, 1, 2 e 3, e sim pela soma dos pesos, ok? Então, faremos a soma do 2 mais o 3 mais o 5. Aí agora podemos fazer o cálculo como de costume. 6 vezes 2, 12, mais 8 vezes 3, 24, mais 10 vezes 5, 50. Somando tudo, temos 86. Eu vou até colocar de outra cor para vocês verem que esse foi um resultado de multiplicação pelos pesos, não apenas a multiplicação dos números, ok? 86 resultou em outro número. E agora, fazendo a soma dos pesos, que ele continua sendo somado pelos pesos, 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Resultando assim na divisão de 86 por 10, que é 8,6. Então, esse é o raciocínio da média ponderada para o Enem. Diferentemente da média simples, ela é feita e calculada desta forma. Agora vamos para um dos assuntos clássicos do Enem, que vem caindo recorrentemente em todas as provas, que é o termo geral da PA. O termo geral da PA, que ela pode ser encontrada por esta fórmula aqui. AN igual a 1 mais
entre parênteses n, que n menos 1, fecha parênteses, vezes o r, que é a razão. Ou seja, essa fórmula ela é muito utilizada para encontrarmos tanto números de sequência como outros termos que não está presente. Ou seja, ela facilita e simplifica o encontro de termos em uma sequência, não sendo necessário assim calcular termo por termo até encontrar o que deseja. Neste exemplo, vamos encontrar o 10º termo, mas em outros poderia ser necessário encontrar o centésimo, o milésimo termo, e com a fórmula da PA poderemos encontrar eles muito mais rápido e eficiente. Então vamos lá. Vamos agora pegar todas as informações que está no exemplo e observar como o procedimento ele é feito, certo? Vamos lá. O AN é o que precisamos encontrar, o número desta PA, que vai estar no 10º termo. Ou seja, o AN nós não sabemos quem é, ok? O A1, logicamente, ele vai ser o primeiro termo da sequência. E quem é o primeiro termo dessa sequência que podemos ver, ele é o 2. O A1, que será o primeiro termo, 2. Ok? E o N? O N, ele é a quantidade de termos que precisa ser encontrado. Como queremos o 10º termo, o N ele terá o valor de 10. Ok? Até aqui tudo entendido? Agora vamos para a razão. A razão é o que costuma pegar muitos estudantes, pois não sabem como a razão ela é feita, porque ela não está presente visualmente na sequência. Ela é encontrada da seguinte forma, fazendo a subtração do posterior pelo anterior, ou seja, 11 menos 8, 3. 8 menos 5, 3, ou 5 menos 2, 3. Então, a razão ela é encontrada fazendo dessa forma. A razão é o 3. Então, agora, podemos aplicar todos esses valores encontrados diretamente na fórmula e encontrar o 10º termo, certo? O AN, que é o que queremos encontrar. Como o N percebemos que ele é 10, então, na fórmula, passará a ser desse seguinte jeito. O 10, que é o N, passa para cá. O A1, quem foi o nosso A1 que encontramos? O 2, mais, abre parênteses, o N. O N, o 10, que é o 10, 10º termo. Menos 1, fecha parênteses, e vezes a razão, que é 3. Fazendo essa conta, essa multiplicação, poderemos encontrar o primeiro termo, 2, mas resolvendo toda esta conta, encontramos o 27, ou seja, o A10, o nosso 10º termo que queremos encontrar, ele é o 29. Então, é assim que utilizamos a fórmula do termo geral da PA em provas do Enem ou concurso ou qualquer processo seletivo que vocês estejam prestes a fazer. Agora vamos para um assunto bem confortável de matemática, que é a mediana. A mediana ela é um assunto simples. Ela requer que você organize uma sequência, seja ela de forma crescente ou decrescente. Eu particularmente gosto de utilizar a ordem crescente, ou seja, quando organizarmos a sequência em ordem crescente ou decrescente, a mediana será o termo central desta sequência. Mas há um detalhe importante.
que nem toda sequência ela é composta apenas de total de números ímpar para encontrarmos o valor central. Ela também pode ser encontrada com números pares. Então, a mediana ela pode ser de dois tipos. Com a quantidade total ímpar, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, totalidade ímpar, ou a totalidade par, como mostrarei no exemplo adiante. Aqui, para encontrarmos a mediana, simplesmente não é olhar para a sequência e dizer que o 10 é a mediana, porque está no meio. Ela primeiro tem que estar de forma organizada. Vamos organizar ela de forma crescente e observar qual será a mediana. 3, 5, 7, 8 e 10. Então, o termo central agora da mediana é o 7. Então, ele vai ser a nossa mediana, ok? Agora vamos para o exemplo com o número de sequência par. Pronto, agora com esse outro exemplo, a quantidade de termos ele é par. Podemos perceber na sequência que ela é composta de 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, ou seja, ela é par. Não tem como a gente visualizar de cara qual seria o termo central para ser a mediana, ok? Então vamos fazer o mesmo procedimento, organizando de forma crescente. Temos o 3, o 5, o 7, o 8, o 10 e o 12. Organizamos ele de forma crescente, podemos agora fazer o cálculo, isso mesmo, um cálculo para encontrar a mediana. Mas não é um cálculo difícil, complicado. Ele é bem simples. Pegaremos os dois termos centrais, que aqui será o 7 e o 8. Faremos a soma deles, 7 mais 8, e dividiremos por 2. Feito isso, encontraremos o termo central, que vai ser a nossa mediana, que vai dar a divisão 7,5. Também não é complicado, o cálculo simples, basta organizar, somar os dois termos centrais e dividir por 2, ok? Então, pessoal, vamos para a nossa última dica de hoje, do Dicas do Enem, com o Teorema de Pitágoras. O famoso teorema, ele é muito útil para resolver questões envolvendo triângulo retângulo, ou seja, o triângulo retângulo ele tem que ser de 90 graus para poder ser utilizado no Teorema de Pitágoras com essa fórmula, ok? Agora vamos para um exemplo bem simples, direto e prático, apenas para aprimorar a prática do uso do teorema, que ela é bem simples, tranquila e direta. Mas nas questões do Enem, com certeza elas vão vir contextualizadas. O raciocínio é o mesmo, basta interpretar que na questão ela vai com certeza informar que tem um triângulo retângulo. E quando já ouvir triângulo retângulo, já pode ter certeza que poderá ser utilizado o teorema de Pitágoras. Fazendo um ajuste aqui, outro ajuste ali, e se encontrar o triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras ele pode ser aplicável, ok? Então, nessa questão temos para encontrar aqui no exemplo, encontrar o valor da hipotenusa, sabendo que B é 3 e C é 4. Então, o valor da hipotenusa é o valor que está no ângulo de 90 graus, ou seja, o A. Esse é o valor que queremos encontrar da hipotenusa. E os valores dos catetos já foram informados, que é o B. O valor do B é o 3, não é isso? Não substitui 3 sem o quadrado. Coloco o 3 ao quadrado. Muitas pessoas colocam apenas o 3 no lugar do B e acabam não conseguindo resolver a questão corretamente.
o C da mesma forma. O quadrado ainda continua. 4 ao quadrado. Aí agora fazendo o cálculo, agora sim, depois do cálculo, o quadrado ele some. Repetimos apenas o A ao quadrado, ok? Igual 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Pronto, agora podemos somar eles, a soma dos catetos, que vai ser igual a um outro número, 9 mais 16, 25. E agora faremos a raiz quadrada, ou seja, no teorema de Pitágoras, ele vai ser sempre utilizado a raiz quadrada, certo? Seja no lado dos catetos ou seja no lado da hipotenusa. Aqui ficou no lado do cateto, então terá a raiz quadrada de 25. Aqui podemos encontrar o valor 5. Pronto, pessoal. É isso que eu tenho para mostrar para vocês de dicas do Enem. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like e se puderem se inscrever e compartilhar aí com mais pessoas que tenham interesse em aprender matemática para o Enem, ficarei muito agradecido. Então, até o próximo vídeo.